Senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Biológica, bem-vindo você que está chegando agora. Vamos começar aqui então uma aula sobre o Mendel, que está aí na tela, e a primeira lei de Mendel, famosa primeira lei de Mendel, que tem tudo a ver com as ervilhas, que você já deve ter ouvido falar, tem tudo a ver com dominante e recessivo, que foram coisas que a gente falou numa outra aula, dei uma definição mais molecular, mais genética, né? Agora a gente vai ver o que o Mendel observou nos cruzamentos dele e como que ele chegou no raciocínio do que era dominante, do que era recessivo, isso sem o menor conhecimento de microscopia, de alelo, da característica do DNA ou da existência do DNA em si. Então, Mendel já tinha chegado nessa noção que alguma coisa que ele chamou de fator era passado adiante, era um fator hereditário. Vamos dar uma olhada então nisso daqui. Então, a gente tem o Mendel aí na tela, 1822 a 1884. Está aí a ervilha, simbolizando um material de estudo dele, não só a ervilha, né, mas foi bem simbólico esse trabalho dele com as ervilhas, dessa espécie Pisum sativum. Teve uma razão, tá? Dele ter usado principalmente a ervilha como material de estudo. Por quê? Primeiro, era fácil de cultivar, então claro que você vai usar uma coisa fácil para você cultivar. Ela tinha características muito distintas, que era fácil de você observar também de geração em geração. Então, claro, se você quer observar como que uma característica passa de uma geração para outra, você escolhe uma característica que é fácil de ser observada. Isso aqui é essencial, ciclo de vida curto. Como ela tinha um ciclo de vida entre nascer uma planta que produz ervilha e essa planta está pronta para reproduzir e já deixar um próximo descendente, esse tempo é curto. Então fica muito fácil de você ficar vendo as gerações passando, né? Se fosse considerar a espécie humana, a gente ia precisar ao redor de 14 ou 15 anos de uma geração para a próxima, né? De quando o ser humano está pronto, ele está maduro sexualmente para conseguir reproduzir. 14 em 15 anos ia ser uma coisa contraproducente demais, né? E aí, ó, os descendentes férteis podiam aparecer mesmo com o cruzamento de variações diferentes. Isso foi importante, que ele pôde misturar vários tipos de características ou de linhagens diferentes e ver o que aparecia. E, claro, ele fazia polinização artificial. Então, ele próprio ia lá, abria a planta, fazia a própria polinização, isso adiantava demais o processo, não precisava ser uma coisa completamente deixando acontecer naturalmente, assim, pela polinização dos insetos ou pelo vento ali, quem sabe. Então ele próprio tinha um controle de quando ele ia fazer isso acontecer. Isso foi essencial. E aqui a gente tem as características, né? Ou caracteres, que nem está aqui, ó, que ele observou. Então a forma da semente, se era ela lisa ou se ela tinha essas rugas, que a gente chama de rugosa. A cor da semente, ó, amarela ou verde. A forma da vagem, essa vagem aqui, ela carrega essas ervilhas aí dentro, né, que a gente está chamando aqui de semente. Então, se a forma era lisa ou rugosa também, a cor da vagem, ó, verde ou amarela. Posição das flores, então a flor aqui ela sai alternada, aqui do caule, aqui ela tem um ponto fixo e divide em 3, por exemplo. E aqui a cor das flores, né, uma cor indo mais para o branco, aqui para o violeta. Tamanho do caule, ó, caule grande e caule pequeno. Então aqui eu preciso fazer uma observação importantíssima. Vai ser muito comum a gente falar assim, ó, usar essas palavras. O Mendel cruzou ervilha verde com ervilha amarela. Quando a gente fala que ele cruzou a ervilha, ele não pegou a ervilha e cruzou de alguma forma, ele pega a ervilha e cruza com outra ervilha. É uma forma mais resumida de falar que ele pegou a planta como um todo que produz a ervilha verde, por exemplo, e pôs ela para produzir com a planta que produz a ervilha amarela, tá? Então você tem que considerar, por exemplo, ó, tá vendo essa planta aqui, ó? Ela, quando é fecundada, ela produz uma ervilha. Então você tem que imaginar quando a gente falar cruzou verde com amarelo, cruzou rugoso com liso, a gente está falando sempre de uma planta, de uma angiosperma que tem flor e tem fruto, tá? Então tá aí. Por exemplo, ele viu essas características aqui. Então vamos dar uma olhada em alguns cruzamentos que ele fazia. Muito comum, ó. Ah lá, ó. Ervilha verde com ervilha amarela. No caso, a planta que produz ervilha verde com ervilha amarela. Planta que produzia flor branca com flor roxa. E ele viu o que aparecia de resultado. Aí, ó, planta com vagem verde e com vagem amarela. E ele ia ver o que ia ter na próxima geração, na terceira, na quarta e assim por diante. Exemplos de cruzamentos que o Mendel fazia.
tranquilo, né? Vamos pegar um cruzamento qualquer para a gente definir essas três coisas importantes. Geração P, a primeira geração que começa o cruzamento. F1, geração imediata, que aparece primeiro. F2 e assim por diante. Então, olha só. A gente pode considerar essa primeira geração a geração P. É a geração pura, que a gente já vai ver o que significa isso. Então, a planta da ervilha verde com a ervilha amarela. Cruzou, então você espera a primeira geração, né? Essa primeira geração a gente chama de F1 e a gente já vai ver o que significa ela ser híbrida. Então, aqui no caso apareceu a primeira geração. E depois, essas plantas aqui vão reproduzir entre si, ou uma coisa chamada autofecundação, que a gente já vai ver, e vão deixar, né, vai aparecer aqui, ó, a outra geração seguinte, a geração F2. Então, só para a gente ter uma ideia, né? P, F1, F2 e pode continuar. F3, F4, dependendo do tamanho que for aquele cruzamento. Então, o que ele estava observando quando ele fazia os cruzamentos? Vamos começar agora a ver de onde ele foi chegando às conclusões dele. Primeiro, ele viu que a galera da F1, aquela primeira geração que tinha de descendentes, sempre era igual a um dos pais. Um da geração parental. Isso foi importantíssimo. Então, o exemplo está aí. Ó. Se você cruzasse a semente amarela com a semente verde, ele via que na geração F1 todo mundo saía amarelo. Ó. Amarelo sendo igual a uma das gerações parentais. Ele sempre via isso. Então, ele estava vendo que tinha uma das características que ela sumia, ela desaparecia. Aqui, no caso, a semente verde desaparecia na geração F1. Aqui que ele faz? Autofecunda, a gente já vai ver a imagem. Ele autofecunda uma planta dessa geração F1 com ela própria, né? Autofecundar quer dizer isso. E ele observa que reaparece uma característica, no caso a semente verde, que tinha sumido na geração F1. Vamos dar uma olhada nisso, olha só. Então ele está cruzando a planta da ervilha verde com a ervilha amarela, geração P. O que ele vê na geração F1? Ó? Todas são amarelas, 100% amarela. Aí o que ele faz? Esse símbolozinho para dizer que ele autofecundou. Então, você imagina uma planta produzindo semente amarela dessa geração F1 com outra planta. Isso daqui seria um cruzamento cruzado. Na verdade, ele pegou só essa planta aqui e autofecundou, beleza? Fez aí a autofecundação e ele viu, olha quem que reaparecia. Característica verde. Ela sumia na geração F1 e voltava a aparecer na geração F2. Partindo de qual cruzamento? Uma verde com uma amarela, sai todo mundo amarelo na F1 e volta a aparecer a característica verde na F2. Importante demais isso, hein? Então, ele deu um nome, na aula passada, na aula que eu defini a parte de alelo dominante recessivo, é com o nosso conhecimento de hoje em dia. Lá no século XIX, quando ele estava mexendo com isso daqui, lá em 1800 e pouco, ele não tinha noção disso, de alelo, de gene, de DNA. Então ele chamou isso de uma característica recessiva, por quê? Porque ela entrava em recesso, ela sumia, né, em uma das gerações e depois ela voltava, tipo um recesso escolar, né? Os alunos estão na escola, entram em recesso, saem da escola, depois voltam. Foi isso que ele falou. Ele chamou de recessivo, porque ela não estava desaparecida completamente, ela só estava encoberta, né? Entrou em recesso, reaparece na F2. Então ele, Mendel, chamou assim, ó, dominante é a característica que está nas plantas híbridas, que a gente já vai ver o que é, e recessivo é a característica que ficou encoberta, mas em algum momento ela reaparece, tá? Um outro grande aí, ó, marco, que aqui as pessoas confundem demais, aqui nos trabalhos do Mendel, foi essa proporção que ele viu, proporção de nascimento, da característica dominante com a recessiva, que é a famosa proporção, olha só, um exemplo. Ele fazia muitos cruzamentos, ó. Ele fez lá, saíram 8.023 sementes, ele via 6.022 amarelas, 2.001 verdes. Faz a proporção. Tá dando mais ou menos a cada 3 amarelas, está saindo uma verde. Olha lá. Se você for ver outras características, rugosa e lisa, por exemplo, 7.324 sementes. O que ele viu se você tirar a proporção? 5.474 lisas, 1.850 rugosas. Mais uma vez, olha lá, 2,96 lisas para uma rugosa. Então, o que ele está observando cada vez que ele faz esses cruzamentos?
ele está observando, ele está se deparando com uma proporção constante de 3:1. Ou, em outras palavras, a cada 4, 3 são de uma característica, uma é de outra característica. Ou ainda, em outras palavras, 75% de uma geração que ele estava vendo tinha uma característica e 25% tinha outra característica. Se você está entendendo, você está vendo que a característica que está aparecendo na maior proporção é a característica dominante. E a que está aparecendo na menor proporção de 25% é a recessiva. Isso na geração F2, que ele estava observando isso daqui, tá? Então tá aí, ó. Geração parental verde com amarela, cruzou, você tem uma geração F1, todas vão ser amarelas. Aí o que você faz? Autofecunda, pega uma planta, fecunda com ela própria. Aí sim, na geração F2 é que você vai observar o 3:1. Ó. 3 amarelas para uma verde. 3 dominantes para uma recessiva. Isso aqui considerando a geração F2. Tudo bem? Então, olha só. Essa proporção 3:1 estava constante na geração F2 em todas as características. Não importa se ele estava vendo cor da semente, a textura da semente, se o caule era alto ou curto, a disposição das flores, se elas eram alternadas ou se elas saíam de um ponto só e abriam. Estava se deparando com uma coisa que estava sempre acontecendo. Então ele decidiu falar de uma lei que estava acontecendo. E é aqui que a maioria das pessoas faz a confusão e começa a associar na cabeça o 3:1 que ele estava observando como se isso fosse a primeira lei de Mendel. Mas não é, tá? A primeira lei de Mendel, a gente vai ver agora, é isso daqui, ó. Olha os vários nomes que essa lei pode ter. Princípio da segregação dos fatores, olha o nome. É um princípio, as coisas partem dali. Segregar quer dizer separar dos fatores, ó. São fatores, algumas coisas ali que compõem. Princípio da pureza dos gametas, lei da disjunção, olha o nome, disjuntar, ó, juntar é trazer para o próximo, né? Disjuntar seria afastar, por exemplo. Ou aqui, em asterisco, ó, lei fundamental da genética, olha a importância, vários outros nomes, né, que essa primeira lei de Mendel pode ter. Lei fundamental, é o fundamento da genética. Vamos dar uma olhada para você não confundir, para você que está aprendendo agora, não ficar na sua cabeça e achar que o 3:1 que ele via, isso é a primeira lei de Mendel. Não é. Tá? O 3:1 é uma das consequências de acontecer a lei de Mendel. Vamos dar uma olhada, então? O que é essa primeira lei? É o fato desses fatores, depois a gente vai olhar o próximo slide com o nosso conhecimento de hoje em dia, eles se separarem na hora de formar os gametas. Então, quando um ser vivo vai produzir um gameta, o que ele tem de fator que produz as características, eles se separam na hora de formar os gametas. Isso é a primeira lei de Mendel. Tem várias formas de você dizer. Você pode falar assim, ó, os fatores que condicionam uma característica segregam-se ou separam-se na formação dos gametas, e esses gametas são puros em relação a cada fator. Vamos dar uma olhada, então, para você entender legal. Agora a gente vai usar, ó, como exemplo qualquer ser vivo que você imaginar que tenha um genótipo Rzão, Rzinho, tá? Isso aqui que vai aparecer, esse esquema, essa animação que vai aparecer aqui, é uma versão simplificada do processo, tá? Então, saiba disso, que é uma versão simplificada para fins didáticos, mas você vai entender legal. Vamos pegar, então, um ser vivo, que o genótipo dele é Rzão, Rzinho. Vamos ver a primeira lei de Mendel acontecer. Então lembra, ó, Rzão quer dizer que ele tem um cromossomo e nesse cromossomo tem aquele gene Rzão, lembra disso? E Rzinho quer dizer que o cromossomo homólogo tem na mesma região um gene com a mesma característica, né? Então a gente chama de alelo, lembra disso? Então tem o Rzão e o Rzinho que nem você está vendo aqui, ó. Lembra que Rzão, Rzinho é uma forma resumida de chamar isso daqui. O que vai acontecer? O cromossomo vai duplicar, ó. Ele duplica esse cromossomo aqui, duplica a quantidade de material genético dele, então ele fica com outra cromátide aqui que a gente chama, e o Rzinho também, ó, todo cromossomo que tinha um Rzinho dá uma duplicada, ele produz uma outra cromátide, ó. Então agora os cromossomos têm duas cromátides. O que vai acontecer? Já vamos colocar aqui os gametas que vão ser formados. O que vai acontecer é o seguinte, olha agora o cromossomo duplicado ali, que tem o Rzão. Olha o que vai acontecer. Tem um momento
na formação dos gametas que esses cromossomos dobraram, e eles vão agora ser soltos, ó, pá, um vai destacar do outro. E o organismo joga um cromossomo para um gameta, o Rzão foi para lá, e joga o Rzão para o outro gameta. Olha que louco. Em relação àquele outro cromossomo lá, professor, que ficou ali em cima, ó, o Rzinho é jogado para um gameta e o Rzinho é jogado para outro gameta. Tá vendo? O que eu tenho se eu voltar o processo? Ó, esse fato aqui, ó, tá aqui o genótipo original. Dupliquei, já tenho ali os gametas. Olha a primeira lei. A primeira lei é isso daqui, ó. Ó, o Rzão entrou no gameta, o Rzinho em outro. O Rzão agora em outro. Olha o Rzinho. Entrou nesse e entrou lá naquele lá. Isso, ó, de ter Rzão, Rzinho no genótipo e eles se separarem e cada um entrar num gameta, isso é a primeira lei de Mendel. A disjunção, a segregação, olha os nomes, né? A separação dos fatores. Isso que quer dizer? Fatores aqui no caso é o que a gente sabe que é o alelo, que na época do Mendel ele não sabia, então ele chamava de fatores. Tá? Então a primeira lei é isso, é essa separação. Com os nossos conhecimentos atuais, a gente vai dar um novo olhar sobre os experimentos que o Mendel fez, né? Só que a gente vai combinar, antes de tudo, uma forma mais prática, que a gente já vem falando, de como chamar, como falar sobre Rzão, Rzinho, Azão, Azinho, Vzão, Vzinho e assim por diante. Então não esquece, você tem sempre um par de cromossomos homólogos, você tem dois genes que tratam da mesma característica, na mesma posição. Então a gente chamou um de Rzão e um de Rzinho. Então, ó, agora vai ser sinônimo. Quando a gente escrever Rzão, Rzinho, a gente está falando disso daqui, tá? Ó, escreveu Rzão, Rzinho, lembra que o que a gente está falando é isso. Se você tem lá, de novo, ó, outro par de cromossomo homólogo, legal. Olha lá, dois genes, são os alelos, né? Vzinho, Vzinho. Então a gente vai resumir. Então, Vzinho, Vzinho está simbolizando, na verdade, isso daqui, um par de cromossomo, cada um com o seu alelo. Não esquece disso, tá? Então, bora para a próxima imagem aqui. Então, olha o que estava acontecendo na verdade. A primeira geração lá que o Mendel estava cruzando, a geração P, era uma ervilha amarela porque ela tinha dois alelos dominantes. E a primeira era verde aqui porque ela tinha dois alelos recessivos, olha só. Então, olha a primeira lei de Mendel acontecendo. Se o genótipo é Vzão, Vzão, na hora de formar o gameta, você vai separar, ó, esses alelos aqui, um em cada gameta. Então, essa planta aqui, ela produz só gameta Vzão e outro Vzão. Essa planta vai produzir qual tipo? Vzinho ou Vzinho, que nem a gente viu naquela animação dos cromossomos. Então, o que vai acontecer, gente? A fecundação, né? Então, se aqui for um gameta masculino, ele pode fecundar com esse feminino, ó. Ou esse gameta masculino pode fecundar com aquele feminino ali. Ou o inverso, né? Às vezes o Vzinho é o masculino, pode fecundar com esse feminino aqui, não importa. O que importa é que essa geração a gente chamou essa de cima de pura, porque na verdade ela é homozigota dominante, ó, dois alelos dominantes. Essa aqui a gente chamou também de pura porque ela é homozigota recessiva, é o fato de você ter os dois alelos iguais. Por isso que ela é chamada de pura. Agora vem a geração F1, que a gente tinha chamado de híbrida, não sei se você lembra antes. Olha só, por que é híbrida? Primeiro, porque híbrido quer dizer misturado. Então é porque você tem um alelo dominante com um alelo recessivo. Isso é como se fosse uma mistura, né, de dois seres vivos parentais. E aqui está a explicação do porquê que todas as primeiras plantas ali que apareciam na F1 saía todo mundo amarelo, porque o alelo aqui, o gene dominante, Vzão, sempre que ele combinar com o Vzinho, ele dominante demonstra a característica dele, produz a característica dominante. Então todo mundo saía, ó, Vzão, Vzinho, amarelo, porque o Vzão ganha a disputa entre os alelos, ele produz a característica amarela. Olha lá. Vamos pegar então, simbolizar agora a autofecundação, né? Você pegar uma planta e fecundar com ela própria, como se fossem duas iguais dela própria. Olha lá a primeira lei acontecendo. Agora esse cara, ele produz ou um gameta Vzão ou um gameta Vzinho. Esse daqui, que é híbrido, tá vendo que ele é misturado, ele é heterozigoto, ele também pode produzir dois, ó. Ou ele produz o Vzão ou ele produz o Vzinho.
E aí é que vai sair a proporção 3:1 que você estava vendo. A aleatoriedade do encontro dos gametas. Olha lá, ó, se esse Vzão encontrar com esse Vzão, o que, que eu tenho? Vamos lá. Ó, Vzão, Vzão amarelo, porque esse gameta Vzão fecundou esse Vzão. Pessoal, e se for esse Vzão aqui com aquele Vzinho, o que, que vai sair? Também amarelo, porque é dominante o alelo Vzão. Mas está vendo que esse amarelo aqui é diferente desse? Em qual aspecto? O genótipo, ó. Esse é heterozigoto e esse é homozigoto. Vamos continuar aqui em cima. E se esse Vzinho fecundar com esse Vzão? Lembra que por padronização, na aula passada a gente falou, a gente coloca o Vzão na frente e considera também heterozigoto. Olha lá, ó. Outro amarelo. Por quê? Porque a característica dominante é o Vzão, que é a característica amarela. E aí, olha o verde reaparecendo na jogada. É da onde? É esse Vzinho dessa planta com o Vzinho daquela planta ali, ó. Ah lá. Agora a gente já entende por que, que o Vzinho, né, o verde tinha sumido. Não é que ele sumiu, é porque para a característica verde aparecer, não pode ter um dominante junto com o alelo recessivo. Que nem a gente falou na outra aula. Se você está meio perdido ou perdida nisso, dá uma olhada na aula aqui do canal sobre alelos dominantes e recessivos, fenótipo e genótipo. Então, o Vzinho, ele sempre está ali na jogada. Ele não sumiu da geração F1 aqui, ó. Ele está aqui. Só que como ele estava junto com o alelo dominante, ele não consegue se expressar. Beleza? Aí a proporção 3:1 que a gente está vendo, né? Então tá aí, de forma mais resumida, vamos colocar o cruzamento dele mais resumido? Bora! Então tá aí, ó, geração todo mundo puro. Por que ele chamou de linhagem pura? Porque, na verdade, aqui todo mundo é homozigoto. Aqui recessivo e aqui dominante. Cruzou, o que você tem de única possibilidade para F1? Todo mundo heterozigoto. E vai sair a característica do alelo dominante. Então, por isso que saía todo mundo amarelo, ó, F1 amarelo. O que você fez? O que esse símbolozinho quer dizer? Autofecundação. Pega uma planta, fecunda com ela própria. E aí sai a proporção 3:1. E é aqui que muita gente confunde, muita gente dá uma embananada, achando que a primeira lei de Mendel é isso aqui, ó. Ela acha que a primeira lei de Mendel é o 3:1. Não, o 3:1 acontece porque você está saindo desse cruzamento aqui, ó, um Vzão Vzinho com outro Vzão Vzinho. Aqui em cima, na geração P, já estava acontecendo a primeira lei de Mendel? Claro, você separar o Vzão Vzão em gametas, isso já é a primeira lei. Vzinho Vzinho, você também separar, já era a primeira lei acontecendo. Tudo bem? Então está aí o cruzamento do Mendel com o nosso olhar hoje em dia de alelo, que ele não tinha na época, mostrando de onde está saindo o 3:1, que é bem famoso, mas não quer dizer que seja a primeira lei de Mendel. Então a gente está vendo aí, ó, que os fatores se separam, né, na formação dos gametas. Metade dos gametas recebe um dos dois fatores, ou seja, um dos dois alelos. Então, por exemplo, se o genótipo, só falando mais uma vez, se o genótipo era azão, metade dos gametas é azão, metade do outro aqui, azão. Se o genótipo era azinho, claro, metade vai receber um azão e a outra metade o azinho. E se o genótipo era azinho, um recebe um azinho e o outro azinho, acaba sendo todo mundo igual, né, em termos de gameta aqui. Tranquilo. Então, por que o Mendel foi importantíssimo? Porque ele estava descobrindo tudo isso, toda essa noção de fator, de geração, de passar, de ser dominante e recessivo, antes do pessoal ter ideia da meiose. A meiose é a formação, é um tipo de divisão celular que forma os gametas, que produz os gametas. Ele não tinha a mínima ideia de meiose lá na época que ele estava estudando essas coisas. Então foi a partir da estatística dos resultados dele, do que ele via de F1, de F2, de P1, que ele foi tendo essa ideia de que um fator está se destacando do outro, que são os alelos, né? Então, só relembrando que a meiose ela produz 4 células filhas, tá? É muito comum a gente mostrar como se fossem só 2 tipos de gametas, mas na verdade a quantidade são 4. Aí metade tem um tipo de alelo e a outra metade tem um outro tipo de alelo. Tudo bem? Então a gente viu lá na animação, está muito melhor explicado lá. Aqui é só uma versão resumida. O genótipo, ó, Rzão, Rzinho, cromossomo duplica, então vai ficar duas cromátides com Rzinho, 2 cromátides com Rzão. Aí você tem a primeira divisão celular da meiose, aqui está bem resumido. Então você já separou aqui, ó.
E aqui você tem a segunda separação, então metade dos gametas recebe Rzinho, metade dos gametas recebe Rzão. Tá vendo que aqui os fatores, ou seja, os alelos, estão juntos, estão ali no par. No final das contas, eles estão separados. Ó. O gameta só carrega um alelo do par. Então ele é puro, ó, ele é puro, ele só tem um, ou ele tem o dominante ou ele tem o recessivo. Pessoal, e se aqui fosse Rzinho, Rzinho, todo mundo aqui embaixo ia ser Rzinho. Pessoal, se aqui fosse Rzão, Rzão, todo mundo ali embaixo ia ser Rzão. Pessoal, e se fosse o inverso, se esse cromossomo aqui fosse Rzão e esse Rzinho, ia dar a mesma coisa aqui embaixo, metade Rzão, metade Rzinho, tá? Tranquilo, né? Isso daí. Então, olha os exemplos aí de cruzamento que você pode ver acontecendo. Geração de coelhinhos aqui. Um coelho cinza com um coelho branco. Se você pegar essa geração P, cruzar eles aqui, você vai esperar uma geração com a característica dominante. Ó, a geração F1, todo mundo saiu dominante. Aqui no caso, com o coelho, não vai dar para você fazer autofecundação. Então, você tem que pegar um coelho azão-azinho, heterozigoto, com outro coelho azão-azinho heterozigoto, que é o que está acontecendo aqui. Uma fêmea azão-azinho com um macho azão-azinho. Olha lá a primeira lei acontecendo. Separa os gametas, separa os alelos nos gametas, e a aleatoriedade do encontro dos gametas, um azão com azão, opa, vai dar um coelho cinza. Esse azão com aquele azinho, outro cinza, porque ó, dominante ganha, né? Se expressa em cima do recessivo. Por exemplo, esse azão aqui com aquele azinho, azão, mais um cinza. Pessoal, e para aparecer a característica que sumiu na F1, que era o coelho branco, você precisa desse gameta com azinho, com esse gameta com azinho, lá volta a aparecer o coelho aqui, no caso albino, né? Então você está tendo a proporção 3 de um tipo, 3 dominantes para 1. Lembrando que isso não é a primeira lei de Mendel, é um exemplo da primeira lei de Mendel. E eu coloquei esses dados aí para a gente ver o seguinte, que uma das razões do sucesso também do Mendel foi a estatística que ele colocava nos resultados dele, né? Que tem a ver com a probabilidade, que é uma coisa que a gente vai fazer muito, calcular a probabilidade de um ser vivo nascer, ou com a característica dominante, ou com a recessiva, quantos podem nascer, em relação ao sexo biológico, proporção sexo biológico masculino, feminino, tudo isso nasceu lá nessa época com essas interpretações estatísticas do Mendel, tá? Então aí a gente pode fazer previsões em relação aos cruzamentos. Por exemplo, então só para definir aqui, qual que é a probabilidade de um evento acontecer? É o que você quer observar em relação a todas as possibilidades, né? Então, para isso acontecer, você não pode ter poucos cruzamentos, você tem que ter muitos cruzamentos. O exemplo aqui é a moeda. Se você pega uma moeda, ela tem duas faces, a face de cima e a face de baixo. Quando eu jogo a moeda para cima, qual a probabilidade, né, de cair uma face ou outra? É 50%. Só que para eu ver bem balanceado esse 50%, eu não posso jogar a moeda só 2 vezes e esperar que uma vez saia a cara e na outra saia a coroa. Se eu jogar a moeda 10 vezes, eu não vou ver certinho 5 vezes cara e 5 vezes coroa. Pode acontecer de saírem todas cara ou todas coroa. Então eu tenho que, na verdade, jogar a moeda 1000 vezes. E eu vou chegar aproximadamente ali, ó. Se eu joguei 1000 vezes, 520 vezes, 560 vezes saiu uma, 440, 450 saiu outra. Então eu preciso de muitos, tá? Muitos resultados. Essa é a importância da ervilha, porque ele conseguia produzir muitos descendentes em um espaço curto de tempo. Ele não tinha que esperar anos para aquilo acontecer, né? Então, para ver ó, essa proporção aí de cara ou coroa, você vai ver em 3, 4 repetições ou em 1000 repetições? Em 1000, né? Então, isso vai valer para os seres vivos também, por isso que ele escolheu a ervilha. Tá? Então, tá aí, ó, né? Já falamos, ciclo rápido, grande número de descendentes. Então, essa proporção 3:1 que ele via, só cuidado para a gente fechar essa aula aqui. Quando ele está vendo 3:1, não é porque a cada 4, literalmente 4, quando nasciam, 3 eram de um jeito e 1 era do outro. Você tem que pegar os 5.000 resultados, né? 7.000, que nem ele fazia. Aí você espera que 3 seriam de um jeito e 1 do outro. Então, ó, essa pergunta que eu coloquei aqui. Um casal com 4 filhos, obrigatoriamente, se você parar para pensar em dominante e recessivo, obrigatoriamente 3 vão ter que ser dominantes e 1 recessivo em relação à característica? Não, né?
porque pode acontecer de todos saírem dominantes, todos saírem recessivos, pode sair metade, metade, metade dominante, metade recessivo. 4 é um número pequeno para você ver essa manifestação, né, da primeira lei. Mas se você tem um cruzamento de um ser vivo que tem essa disponibilidade, né, de 1000 descendentes, aí sim com certeza você vai ver essa proporção bonitinha do 3:1, do 75 para o 25, considerando que o cruzamento de onde está saindo é um cruzamento entre heterozigotos. Se não for um cruzamento entre heterozigotos, não sai o 3:1. Tá? Por isso que você não pode resumir e reduzir a primeira lei de Mendel como sendo 3:1. Beleza? Então, com isso, a gente fecha essa aula. Espero que você tenha entendido legal. Dá uma revisada, principalmente na outra aula que está no canal, de recessivo e dominante, que ajuda a entender demais isso daqui. E qualquer coisa, volta na parte do vídeo onde eu mostro a animação mesmo dos cromossomos se duplicando, depois separando e indo para os gametas. Aquilo lá é a primeira lei de Mendel. Tá ok? Então, com isso, a gente fecha aqui. Como sempre, fiquem bem e se cuidem.